Senhor, abençoa a Shaira, Deus, que ela seja tua boca aqui agora, Senhor. Obrigada, porque o Senhor está fechando um ciclo nessa conferência, mas iniciando um novo tempo na vida de cada mulher aqui. E eu tenho certeza que o que sairá da boca dela, Pai, vai encher os nossos corações uma vez mais. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Gente, a verdade é que eu preparei algo. Do meu jeito, mas eu preparei, né? Então, são 4 páginas, um pouco bagunçadas. Mas eu preparei. Só quero que vocês entendam que eu preparei. Mas eu acho que eu nunca subi, assim, no altar tão vazia, no sentido de se esvaziar de si mesmo. E eu não sei se é pra eu falar algumas coisas que estão aqui, então, assim... Eu quero que vocês tenham a plena convicção do que a Lu falou, de que ele está aqui. E o tempo todo eu tenho falado pra ele, eu só quero honrar a tua presença. Eu só quero continuar o que está acontecendo. Então, pode parecer estranho, sei lá, pode parecer qualquer coisa. Porque, como eu disse, assim, eu subo aqui tão vazia de mim mesma que a única coisa que eu quero é que a presença dele continue se manifestando. Não me, assim, do fundo do coração, não importa o que vocês vão pensar a meu respeito. Né? Estranho, o que ela tá falando, não tem nada com nada. Eu espero que faça sentido, porque eu acho que tudo que ele faz sentido. Mas, explicando sobre o que eu vou falar, né? Vocês perceberam que foi toda uma construção. Ontem o Gil falou sobre a essência da mulher, na feminilidade. Hoje a gente teve eu posso, eu quero, eu preciso. E agora nós chegamos no eu vou. E aí, Gusta, eu vou pedir um favor, você vai deixar só o primeiro slide, porque os outros eu não sei se é para passar. Vai ficar só aí. E o mais engraçado é que a Tata já disse isso, né? Mas quando a gente foi construir de alguma forma essa conferência, né? E a gente foi, não, você fala isso, você fala aquilo. E foi unânime quando eu saí com eu vou, assim, sua cara. Porque um dos meus pontos fortes é a ativação, é agir, é ir. Isso sempre foi muito fácil para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, eu gosto de ir, eu gosto de fazer. Eu gosto. Então, a ativação é algo muito presente na minha vida. Aí eu já me imaginei falando sobre tudo o que eu faço, sobre o que eu fiz, para você fazer também, né? E você ir também. Mas, do momento que eu recebi essa palavra, startou um momento completamente diferente na minha vida. Onde eu tive que parar. E eu falei, Deus, eu não vou ministrar sobre ir. Como assim eu tô parando? E Deus, o que é o essencial? Porque a primeira coisa que me passa pela cabeça quando eu penso no eu vou é pra onde? Pra onde ir? Pra onde ir? E eu sempre fui aquela pessoa que disse sim a muitas coisas, disse sim a muitos projetos, disse sim a muitas pessoas. Mas chegou um momento da minha vida onde eu tive que questionar o porquê do sim. Então eu sei que vocês também fazem escolhas, às vezes até diárias, das mais simples até aquelas escolhas que impactam a nossa vida de uma forma muito grande. Seja o relacionamento que você vai entrar ou você vai sair, ou o trabalho que você vai começar ou sair, enfim. São, sim, decisões que nos impactam de uma forma muito poderosa, né? Tem o poder de mudar as nossas vidas. Mas antes de dizer sim, você tem que se perguntar, por que eu estou dizendo sim para isso? E aí Deus começou a me ministrar, né, durante esse tempo. Tem 2 meses que eu estou vivendo isso. E ele começou a me mostrar que muitos dos nossos sims, às vezes são por medo, às vezes são uma vaidade, às vezes é uma necessidade de aprovação.
Uma necessidade de mostrar que você pode, que você faz. Uma necessidade de ser aceito. E o que acontece se a cura vem sobre a nossa alma e a gente se esvazia de tudo isso? Se esvazia da necessidade da aprovação, se esvazia da vaidade, se esvazia do medo. Para o que você ia continuar dizendo sim? Para onde você ia continuar indo? Você ia permanecer fazendo o que você está fazendo hoje? Você ia permanecer onde você está hoje? Imagine uma vida sem medo. Imagine uma vida sem preocupação. Imagine uma vida onde você não se importa com o que o outro pode achar. Isso não significa que você não se importa com o outro. Eu estou falando sobre o que o outro pode pensar ou achar ao seu respeito. Porque o outro te importa muito. Aliás, quando você vê o outro, você vê Jesus. Não tem como não se importar. Mas imagina uma vida onde essas sendo a nossa motivação. De simplesmente ir para onde nós devemos ir. Para onde nós queremos ir. Para o lugar que nós sabemos que é nosso. Eu estava fazendo uma pesquisa e tem uma enfermeira que ela lida com pacientes em estado terminal. Pacientes que estão, que vão morrer. E ela falou que a maior queixa deles, ela falou assim, que é algo, praticamente todos falam a mesma coisa. E eles dizem, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida significativa. E não simplesmente a vida que os outros queriam que eu vivesse. Porque a verdade é que muitas vezes o nosso sim, ou o lugar para onde nós vamos, o nosso destino, ele está atrelado com o que vão pensar, o que vão dizer. E a gente vive hoje um tempo onde todo mundo tem muito a dizer. Todo mundo parece saber o que é certo. Uma sobrecarga de opiniões muito grande sobre nós. Mas existe, às vezes, um momento onde a gente simplesmente tem que parar e questionar para onde nós estamos indo. Porque nós temos um pai. E existem duas formas de você viver tendo um pai. Você pode ter um pai ausente. E quando você tem um pai ausente, isso te obriga a amadurecer e ter que tomar decisões sozinha. Ou você pode ser o filho, a filha que tem o pai presente. E quando você tem o pai presente, você sabe que a todo tempo você pode recorrer a ele para saber o que você pensa disso. Mas a verdade é que a gente só vai vivendo, coloca a vida no piloto automático. E faz o que todo mundo faz e vive do jeito que todo mundo vive. E vai me desculpar. Mesmo a gente tendo muitas vezes o conhecimento de Deus e o próprio Jesus vivendo em nós, não existe diferença em alguns momentos de nós e as pessoas que não têm. Porque muitas vezes é a mesma vida sobrecarregada, é a mesma vida preocupada e estressada, ocupada demais, ansiosa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Mas vocês acham mesmo que é esse tipo de vida que Deus quer que a gente tenha? Pensa. Quando Deus tomou a decisão de dar o próprio filho dele, foi para que a gente tivesse uma vida diferente. Não foi para a gente ter uma vida comum. Entenda comum como coisas
boas e ruins, mas comuns. Eu sei que as pessoas buscam coisas muito parecidas, que no fundo, elas estão em busca de sensações, de sentimentos. A pessoa que quer se casar, às vezes ela quer se casar porque ela quer ter família, porque ela quer se sentir amada, porque, né, o trabalho, a amizade, tudo, por trás de tudo isso existem sentimentos. Mas a vontade de Deus é que Ele seja essa fonte em nós. Para que tudo aquilo, para que toda decisão que a gente tome, para o lugar que a gente decida ir, a gente esteja decidindo aquilo, tomando aquela decisão, não em busca de um sentimento. Não pensando, eu vou casar para ser amada. Eu vou ter filho para me sentir importante. Mas perguntar para Deus, ei Deus, o que você tem para mim? A palavra decisão, a raiz latina da palavra decisão, cis, C-I-S, ela significa cortar ou matar. Isso me fez refletir porque Deus, Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio. Ele podia não ter dado, mas Ele deu. Ou seja, nós vamos fazer as nossas escolhas, nós vamos tomar as nossas decisões. Mas toda decisão que eu tomo, eu estou cortando ou matando algo. E eu preciso ter essa consciência. E nem sempre aquilo que você vai precisar cortar ou matar é algo ruim. Deus me ministrou muito sobre isso. Às vezes a gente acha que a gente precisa tomar um outro caminho quando o caminho que a gente está é algo ruim. E todo mundo sabe o que é algo ruim. Ah, é um relacionamento abusivo. Ah, é um trabalho que você está deprimida dentro dele. Ok, tudo isso você mesma já sabe que isso não é para você viver. Isso aí. Mas e se você tiver aqui na sua vida tomar algumas decisões e abrir mão de algumas coisas que são boas? Em alguns momentos é só porque elas não são para você. Quando eu olho para Deus, quando eu vejo Ele como Pai, eu penso que o maior desejo dele é só se relacionar conosco. Porque eu tenho filhos. E maior do que, eu quero que meus filhos me amem, eu quero ter os meus filhos comigo. Eu quero passar tempo com eles. Eu quero curtir a presença deles. O propósito de Deus nas nossas vidas não é simplesmente você dizer, eu tenho Deus, eu tenho Jesus em mim e... eu vou às vezes na igreja, eu ouço um louvor e é bom. É te tornar totalmente dependente dele. A ponto de você não dar um passo sem dizer, é isso, Deus? Porque se não for, pode doer, mas eu não vou querer. E há 2 meses atrás eu tive que tomar uma decisão de abrir mão de algo que era bom para mim. Mas porque Deus me fez refletir o porquê que eu tinha dado aquele sim. E Deus me falou, o seu sim foi por um medo. E você não precisa ter medo. Viva o que eu te mandei viver. E foi muito difícil para mim. Porque eu sou uma pessoa, eu me considero muito decidida. Eu sou aquela pessoa que gosta de entrar, começar e dar o meu melhor, e eu dei o meu melhor, e eu fui reconhecida por ser a melhor naquilo que eu estava fazendo. Diante de toda uma equipe. E foi nesse momento, onde eu estava sendo reconhecida como aquela que estava fazendo o melhor, que Deus disse, não. Isso me fez refletir demais. Pensar demais.
E aí, dentro desse processo, onde eu estava pensando demais, acabou sendo bem no momento onde o Gabriel viajou, foi para uma conferência e o Lucas estava de férias. Ou seja, eu fiquei muito com os meninos, sem o Gabriel, e muito na presença do Pai. E eu fui para uma conferência, como vocês estão aqui, e eu gosto muito de ter expectativas naquilo que Deus pode fazer na minha vida. E eu fui para essa conferência com essa expectativa. Expectativa de respostas, expectativa de encontros, de experiências. E depois do que aconteceu no início de julho, eu nunca mais fui a mesma. E uma coisa muito estranha aconteceu em mim. E antes de eu subir aqui, o meu maior desejo é só que vocês possam sentir o que eu sinto. No início de julho, através da vida de um pregador, Deus ministrou na minha vida sobre rendição. E o que eu não sabia é que naquela noite eu estava morrendo. Morrendo. Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é uma palavra estranha, feia, mas eu morri. Só que eu renasci com Cristo e do fundo do meu coração eu não precisava estar aqui e usar esse lugar para falar algo que não fosse uma verdade para vocês. Eu vivo hoje uma vida sem medo algum, sem preocupação alguma, sem ansiedade nenhuma, a ponto de dar vontade de tocar e falar assim: você tá viva? Porque é muito estranho. É muito estranho. E eu não estou falando que eu não encaro desafios ou problemas ou que eu não vou encarar. Isso faz parte da vida, gente. Eu só estou falando que a minha maneira de olhar para essa vida mudou. Eu tenho a certeza de que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Você sabe alguma coisa do seu dia de amanhã? Você sabe. A gente vive como se soubesse, porque a gente se planeja e tudo isso faz parte. Mas me responde se você sabe. A gente não sabe nem se vai acordar. E a gente vive ansioso, preocupado, com medo por tudo aquilo que está por vir. Quando a gente nem sabe o que está por vir. E deixa eu te falar. Vamos botar aí a melhor perspectiva de vida. Vou pegar o exemplo da mulher de 117 anos que a Tatá falou. 117 anos é muito, né? Agora, compara 117 anos com a eternidade. E a verdade é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E quando você tira os olhos daqui e coloca os olhos aqui, Ele te dá os olhos dele, para que você possa enxergar aquilo que tem importância para ele. Ele te dá o coração dele, para que você possa sentir aquilo que importa para ele. E deixa eu te falar, eu não vivo como morta. O momento que Deus... Eu vou compartilhar essa experiência com vocês, porque foi muito legal. Na sexta-feira, né, no início de julho, eu tive essa sensação, morri. Aí no dia seguinte, eu tive uma visão, onde um anjo chegava com um pergaminho e ele abriu o pergaminho para mim. E ali estavam escritas coisas sobre mim. Não há o que temer. De verdade, não há o que temer. Se você pedir para ouvir a realidade de Deus sobre a sua vida, se você pedir para Deus te mostrar o que Ele pensa sobre você, o futuro que Ele tem para você, o que eu estou vivendo está disponível para quem quer, mas só para quem tem coragem de se render.
Porque tem que ter coragem. Coragem de abrir mão, muitas vezes, de próprios sonhos. Porque a gente crê muito na bondade de Deus quando Ele está fazendo o que a gente quer que Ele faça. Agora, quando Ele te pede algo, ou quando Ele não age da forma que você gostaria, você precisa acreditar que Ele sempre sabe o que é melhor para você. Sempre. Sempre. Eu comecei a ler uma história que eu já li diversas vezes, vocês também, ó, de 4 folhas eu vou usar a última. Legal. E é Mateus... Ixi, esqueci. Eu não escrevi. Quando Pedro anda sobre as águas, Gusta, confio na sua sabedoria. Eu não lembro. E eu quero mostrar para vocês uma história de rendição, uma história de fé, através dessa história da Bíblia, da vida de Pedro. Pode colocar, Augusto, eu vou lendo aqui com elas. Não, pode ser desde a hora que aí eles foram. Essa é a versão Shaila. Aí eles foram, entraram no barquinho. Jesus não estava lá, foi orar. Acho que é 22. Eu acertei, 22. Sério, eu me sinto... talvez eu não tenha me esvaziado tanto de mim assim, que agora eu fiquei, yes. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, que isso? O barco já estava a muitos estádios da terra. Essa versão é muito estranha. Mas vocês vão entender. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Tá bom. Só que eu escrevi essa história com um pouco mais de emoção, então eu queria dividir com vocês. É porque, assim, quando eu leio a história, eu tô lá na história, entendeu? Aí tem som, tem tudo. Quer fazer o som? Ele vai fazer um pouco o som, tá? E eu imagino Pedro, né? A Bíblia diz que ventava muito e as ondas estavam grandes. Então, assim, vento, onda grande, eu imagino que... E eu imagino toda aquela tensão daquele momento, porque os discípulos estavam ali. Jesus não estava com eles. E eles precisavam passar para o outro lado. E o vento era muito forte, as ondas grandes. E eu imagino eles num barquinho e eles tinham que remar, certo? Eles não vivem nos tempos de hoje, onde tem barco com motor. E eu imagino Pedro lá remando. E eu imaginei ele cansado. Eu imaginei ele fazendo muito esforço. Eu imaginei ele se cansando. Mas ele estava ali, remando.
2 anos antes, foi quando Jesus o encontrou. E eu não sei se vocês lembram, mas o nome dele era Simão. Simão ou Simeão, vacilante. Mas Jesus olhou para ele e falou: seu nome é Pedro, você é rocha. E eu creio que Jesus estava ali sendo profético com ele. E eu nem sei se ele realmente acreditou naquilo. Mas ali estava ele. Aquele que Jesus olhou e falou: ei, você é rocha. E quando eu olho para Pedro, eu imagino quando Jesus fala algo a seu respeito e você quer acreditar naquilo, você começa a questionar algumas coisas para que aquilo possa se tornar uma verdade na sua vida. E eu acredito que ele lutava, assim, contra as dúvidas dele. Eu imagino ele um homem que não queria duvidar. E quando ele estava ali remando, a palavra diz que durante a 4ª vigília, então entre as 3 da manhã e o amanhecer, aquelas ondas agitadas, aquele vento, eles viram algo. E eles se assustaram. E provavelmente nós também iríamos nos assustar. E aí Jesus fala: ei, vocês não precisam ter medo, sou eu. Eu sei que eles já tinham visto muitos milagres. No mesmo dia eles tinham visto a multiplicação dos pães e peixes. Eles sabiam que Jesus realizava milagres, mas andar sobre as águas é estranho. E na hora que Pedro olha para Jesus andando sobre as águas e que Jesus fala: sou eu. Porque a Tatá disse, quando você entende quem ele é, você descobre a verdade sobre você. E naquele momento, ele olhando para Jesus, ele falou: eu sou Pedro, eu sou rocha. E eu imagino ele saindo daquele barco, e as ondas agitadas, e aquele vento, e ele olhando para Jesus. E ele começou a caminhar sobre as águas. Tomado de coragem. E assim somos nós muitas vezes. Porque quando a gente olha para ele, a gente é tomada de coragem. Só que o que acontece com Pedro, às vezes acontece com a gente também, porque ele estava lá andando, tomado de coragem, mas de repente ele olha para o natural. E ele fala: como assim? Como assim eu estou andando sobre as águas? E ele começa a afundar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas Pedro era pescador. Você acha que ele nunca nadou num mar revolto? Pescador? Mas ele foi tomado por um medo, onde nem aquilo que ele já sabia ele conseguia mais fazer, que era nadar. Claro que ele sabia nadar, ele era pescador. E ele começa a gritar para Jesus: Jesus, me salva! Me salva! E Jesus vai lá, pega na mão dele, fala: Pedro, você teve pouca fé. Por que você duvidou? E assim somos nós diante de tempestades da vida. Onde quando a gente olha para Jesus, a gente sabe, vai dar certo. E a direção que a gente tem que ir é em direção a Ele. E você vai em direção a Ele, mas aí você começa a olhar para tudo que naturalmente está acontecendo. O que dizem, o que acontece, o que falam. E você é tomada por medo. E o desejo
O desejo de Jesus é que a gente vá ao encontro dele. A palavra de Deus diz que Deus nos vê como ele vê Jesus. Vocês sabiam disso? Eu vou ler com vocês, tá? Eu vou voltar em alguma outra página aqui. Peraí. Efésios 2, 4, 7. Eu vou lendo aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que está escrito aqui é que você e eu, nós estamos assentadas com Cristo nos lugares celestiais. Vocês entendem isso? Sabe o que é você estar sentada com Cristo nos lugares celestiais? É você estar num lugar de descanso. É você estar num lugar de confiança. Quando Pedro olha para Jesus, ele só vê possibilidades. Ele vê que é possível. Esse é o tipo de vida que Deus, através da morte de Cristo, conquistou para nós. Uma vida onde em todo tempo eu olho para Jesus. Vão vir tempestades? Vão. Vão vir desafios? Vão. Mas a escolha de ir em direção dele é minha. É minha. Eu tinha preparado aqui falar para vocês, propósito, não sei o quê. Para onde ir e tal, que quando... Mas vocês entendem que... O que adianta a gente pensar, para onde eu vou? O que Deus me chamou para fazer? Claro, a gente tem que pensar em tudo isso, mas... Peraí. Eu estou assentada com Cristo. Eu me rendi, eu recebi a verdadeira revelação de quem eu sou nele. Da vida que ele tem para mim. Porque se não existir essa revelação, qualquer outra busca da sua vida não vai te trazer o que no fundo o seu espírito clama. Você pode ser muito bem casada, você pode ter muito dinheiro, você pode até trabalhar em algo que você ama muito, você pode ter todos os filhos que você planejou ter e ser infeliz e desejar não viver. Eu tô falando isso não pelo que eu acho. Por todas as mulheres que nos últimos 2 meses Deus colocou na minha vida. Que tiveram coragem de olhar para mim e dizer, eu tenho tudo. E pensei em tirar a minha vida. Porque tá faltando algo. E às vezes você tá aqui e acha que tudo que você precisa é do seu casamento restaurado, é de ter mais dinheiro, ou de receber aquela bênção que você tanto almeja. E eu não estou falando que você não vai ter nada disso. Eu só estou falando que no fundo, não é por isso que o seu espírito clama. Porque o que eu vivo hoje não tem nada a ver com a pessoa que eu sou casada, com os filhos que eu tenho ou com o que eu faço. Deus me deu uma plenitude. Onde eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei quantos anos eu vou viver. Tô nem preocupada, sério mesmo. Assim, eu só preocupo, assim, que é chato deixar as pessoas sofrerem. Então eu falo assim, Deus, sacanagem. O Gabriel já perdeu a mãe, né? Aí eu falo, não seria legal pra eles. Mas assim, de verdade. Sabe quando... Mas eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, eu vou viver
todos os dias da minha vida o verdadeiro propósito que você tem para mim. E o verdadeiro e maior propósito que Deus tem nas nossas vidas é mostrar o quanto Ele nos ama. Para que a gente seja tão cheia desse amor. Que a gente não tenha outra opção a não ser transbordar esse amor a outros. Porque é isso que o mundo precisa. Você acha mesmo que todas essas mulheres que estão aqui porque precisam de tal coisa? Aí você vai ter tal coisa, depois você vai querer a outra tal coisa. É assim a vida. Você está sempre querendo alguma coisa. O que você quer, o que eu quero, a gente só encontra indo na direção dele. E faz todo sentido quando você encontra. Eu tô muito estranha, eu tô falando sério. É sério. Estranha. Eu nunca fui tão feliz. Eu nunca fui tão plena. E posso te falar, eu não estou aqui dizendo que Deus não vai te dar sonhos e propósitos. Uma das coisas que Deus abriu no pergaminho foi o nome do curso que eu acabei de montar. Estava escrito lá. Estava escrito. Dentre várias coisas, estava lá. Então Deus se importa, assim, com a sua vida profissional, com seus sonhos, com a sua família, com tudo aquilo que você quer. Claro que Ele se importa, Ele é seu pai. Olha para mim, eu sou humana. Eu tenho 2 filhos. Vocês nem imaginam o que eu faria pelos meus filhos. Imagina Deus. Então aqui a gente não está discutindo se Deus quer ou não quer te abençoar, porque isso é uma certeza. Só estou te dizendo que a bênção não é o que vai te trazer plenitude. Ele pode te abençoar, e vai te abençoar, e abençoa de novo, e abençoa, e abençoa. Mas pode sempre existir o seu espírito clamando por algo diferente. Uma vida sem medo, uma vida sem preocupação, uma vida sem ansiedade. Se não é para esse lugar que vocês querem ir, eu não sei para onde vocês querem ir. Porque eu estou no lugar onde eu sempre quis estar. Vocês entendem que não é um lugar físico. Porque eu tô aqui hoje. Mas se Deus falar assim para mim amanhã, eu agora quero que você abra a mão disso e você faça isso. Ok. Porque a minha alegria, a minha satisfação não está mais naquilo que eu posso produzir, naquilo que eu posso fazer, onde eu posso estar. Eu descobri que eu só preciso ir em direção a Ele. E foi tão forte que eu vivi que eu cheguei em casa no sábado à noite. O Gabriel tinha ficado com os meninos. E eu falei, amor, eu não quero dormir. Porque tá tão boa a presença de Deus. Mas eu tive que dormir. Humano. Continua humano, gente. E eu falei assim pra Deus, Deus, então me dá sonho profético. Porque eu não sei vocês, mas meus sonhos nunca são proféticos. Sabe aquele sonho nada a ver? Caraca, todo mundo tem maior sonho maneiro. Deus falou e tal. Gente, eu nunca tive. Mas eu tava tão assim. Que eu falei, essa noite vai. Aí, presta atenção. Tô eu correndo de um tsunami. Caraca, um medo, assim, aí era tipo um prédio, assim, e aí... Eu já vi aquele filme, vocês já viram, do tsunami? Aquela onda, assim, do tamanho do prédio vindo. Aí o sonho acabou, tipo, na hora que a onda ia... Oh! Aí eu lembro que acordei de madrugada, legal, Deus, valeu. Né? Pedi um sonho legal, né? Tudo bem, então amém, né? Deve ser minha mente, tudo bem. Então pode ser sem sonho mesmo, obrigada, beijo. Aí tá. Aí eu tô assim nessa minha estranheza. Eu sei que eu tô. Avisei as meninas do grupo, elas estão sabendo, elas estão vendo. Tô estranha. Aí, Gabriel, você pode dar aula da escola? Aula sobre amor? Ixi, na hora. É o que eu mais gosto de falar. Eu falei, vou.
Aí tá, teve aula, tudo. Aí no final o Montulo sentiu de Deus, de todo mundo da escola vir orar por mim e tal. Aí todo mundo veio, aquele mover. Aí vem o Tiago, se aproxima de mim. Fala assim, Shaila, é meio estranho o que eu vou te dizer. Aí eu, adoro, né? É a minha língua, pode falar. Aí ele falou, eu vi um tsunami. Era um tsunami de amor, Shaila. Eu não sei porque eu tava com medo. E o meu maior propósito, eu posso fazer várias coisas. Eu posso ter vários cursos, eu posso qualquer coisa. Mas o meu maior propósito é amar com o amor que ele me ama. É só disso que as pessoas precisam. É só disso que a gente precisa. Se sentir amado e amar. Não com amor humano. Não com amor condicional. Com amor que vem dele. Onde através de um olhar, de um abraço e de um sorriso, você pode fazer mais pela vida de alguém do que você pode imaginar. Eu quero te dizer que é para esse lugar que Deus quer que a gente vá. Sim, Deus se importa com seus sonhos. Sim, Deus vai te dar. Se você ainda não sabe o seu propósito profissional, o que quer que seja, Ele vai te dar. É só você perguntar. Se Ele não falou, espera. Ele não quer que você saiba agora, gente. Né? Que a gente é assim. A gente quer perguntar e que responda na hora. Não tem a revelação ainda, amém. Amém. Rendição é entrega. Quando eu dei essa palavra no grupo, uma das amigas veio e falou assim, ela tem um sonho muito grande de engravidar e ela não está conseguindo. E ela falou, Shaila, o que é entregar? Mas sabe aquela pergunta assim, eu já sei o que é, espero que você fale um negócio diferente. Eu falei assim, entregar é o seguinte, se render e entregar é assim, se Deus não te der o filho, tudo bem? Ela, não. Então você não está entregando. Porque o controle da sua vida está continuando nas suas mãos. Por que você acha que tem um modelo de vida igual para todo mundo? Porque é isso que a gente está acreditando. Porque é isso que a gente mais contempla. São os modelos de vida perfeita. Que modelo de vida perfeita é esse? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E às vezes a gente está correndo atrás disso. Quem sabe é isso, Deus? Porque e se não for? Se não for? O que eu estou falando é de uma entrega e uma rendição. Onde você abre mão. Faz isso feliz. Porque você entende que existe alguém que entende da minha vida melhor do que eu. Porque eu não sei nem meu dia de amanhã. E Ele sabe todos os meus dias. Você prefere continuar no controle ou entregar o controle? Se render. Mas Ele te deu o livre-arbítrio. Se você não quiser se render, tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te abençoando. Só que você vai ter uma vida comum. Com medos, ansiedades, preocupações. E eu não estaria dizendo isso há 2 meses atrás, porque isso não era uma verdade na minha vida. Mas hoje é. Eu quero te dizer que existe uma outra vida. Que é uma vida sobrenatural. Onde você passa mais tempo com os olhos lá do que somente aqui. Onde você sai do seu barco, mesmo com medo. Mas você sai do seu barco. Imagina ele sentindo aquela água gelada no pé e, caraca! Mas ele foi. Mas porque ele estava olhando para Cristo. E o lugar que nós vamos é ao encontro dele. Amém?